Simbora. Boa noite de novo para vocês. Hoje a gente já está na segunda aula de marketing, né? Então a gente encerra essa unidade agora. E aí, daquela forma, na primeira aula eu trouxe um histórico de como que começou, para onde que o marketing está evoluindo. E aí hoje eu trouxe ferramentas naquela tentativa da gente entender a disciplina de uma forma mais prática, né? Como que a gente consegue utilizar essas ferramentas tanto na profissão de vocês e lembra que quando eu falei lá ainda já em outra disciplina, né, em assistente em fundamentos da administração, que a gente tem aquele processo a gente consegue aplicar, né? A gente consegue administrar a nossa vida. E aí, dessas ferramentas, ela não serve somente para o marketing. Tá, deixa eu pegar ela aqui. Vou mostrar aqui a primeira. Quando vocês viram ela lá no material, alguém já conhecia essa ferramenta? Alguém já utilizou ela? Não, né? Tá. Eu sou apaixonada por ela. Eu vou explicar e vocês vão entender. Às vezes o nome dela, em inglês, é feio, né? A gente chama de análise SWOT. Análise não é inglês, né, gente? Mas assim, o SWOT é por causa das iniciais. Mas se a gente for colocar no português, o nome dela é Fofa, né? Já começa por aí, até o nome é legal. E ela é uma ferramenta que a gente consegue utilizar tanto no planejamento quanto para poder fazer uma organização de metas, objetivos. A única coisa que a gente não consegue fazer com ela é controle, né? Eu não consigo fazer um acompanhamento. Aqui é onde a gente vai definir as direções. Então, ela está mais ligada para o planejamento. E ela não é utilizada somente no marketing. Ela é muito importante no marketing para a gente entender ali o produto, o mercado que a gente está atuando, mas ela é uma ferramenta que a gente consegue aplicar em objetivos pessoais, organizacionais, qualquer coisa que a gente precisar planejar, ela é uma ótima ferramenta para a gente utilizar. E aí, o porquê do FOFA, né? E como que ela funciona? A gente vai analisar os pontos positivos e negativos. E aí, de duas formas ainda. Por quê? A gente tem fatores, né? Aqui ele coloca fatores internos, fatores externos, fatores positivos e fatores negativos. Cada quadradinho, deixa eu vir para cá para vocês verem meu mouse. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um fator interno e um fator positivo. E aí aqui a gente chama de força. Eu tenho um outro fator interno, porém aqui ele é negativo. Aí a gente chama de fraqueza. Então F é o fofa vem aqui, ó, FOFA, tá? Fica fofa em português. E aí a gente tem fatores externos, como positivo, que é a oportunidade, e fatores negativos e externos, que a gente chama de ameaça. Então, o que a gente precisa entender de fator interno? E aí a gente vê ele, o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, para a gente poder. Se eu consigo enxergar o que eu tenho de ruim, eu vou saber o que eu preciso melhorar, ou então em alguma coisa que eu não posso ainda tentar fazer, porque eu sei que eu não tenho competência ainda daquele mercado, e a mesma coisa do produto. Sei lá, eu quero importar, mas eu tenho já as especificações que precisa. Gente, muita calma nessa hora. E aí a gente consegue, e aí vai olhar o positivo, né? O que eu tenho que se sobressai, que é superior ao meu concorrente, que se eu tiver aquela característica, eu vou conseguir alcançar a meta. E aí, a professora, mas é positivo e negativo, né? Mas qual que é a diferença do interno para o externo? Porque, ó, quando a gente analisa o que tem o interno, né, se a gente vai falando pessoal, é o que eu consigo controlar, o que eu sei. O externo
é o que está fora da minha empresa, e quando a gente fala pessoal, é o que a gente não consegue. Eu preciso, sei lá, eu preciso de um emprego, né? A gente precisa buscar competência, mas é a gente que decide quem vai ser contratado, não é? Então é um externo, e aí a gente chama como incontrolável, né? O que está externo, a gente precisa conhecer o que é que o mercado me oferece, que é uma oportunidade, o que é que o mercado me oferece, que é uma ameaça, só que ele é muito mais para a gente conhecer e se adequar do que alterar. Agora, quando a gente está olhando o que é positivo dentro da gente, dentro da organização, dentro do mercado, são coisas que a gente pode alterar. Então, quando a gente conhece, sabe que aquilo não é positivo, a gente tem como mudar, diferentemente do externo. A gente vai precisar se adequar, não tem como mudar. Ou eu posso deixar de fazer, né? Mudar a estratégia, mas a gente nem como alterar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que o primeiro, né, quando a gente colocar um exemplo de quando a gente vai lançar um produto, né? Que a gente está falando de marketing, a gente quer lançar um produto para poder vender, para ter lucratividade. E aí, geralmente, a gente lançou aquele produto, não deu certo. E provavelmente a gente vai colocar a culpa nos fatores externos, né? A gente não vendeu porque tem muito concorrente, a gente não vendeu porque o custo dele é caro, mas a gente não, se a gente não faz essas análises corretamente, né? O que eu tenho, porque se eu que estou vendendo, o produto é meu, eu que estou vendendo ele. Vocês acham que a forma que eu tenho de obter lucro através das vendas desse produto, ele pode ser externo ou ele tem que ser interno? Quando a gente não consegue vender alguma coisa, vocês acham que é culpa do mercado ou é culpa de quem está vendendo? Ninguém tem uma opinião formada sobre isso? De quem está vendendo. Exatamente, Vitória. Por quê? Se a gente está vendendo aquele produto, isso mesmo, ou ele não tem boas características para poder competir com o concorrente, né? Ou ele está muito caro, ou eu não consigo, eu não fiz algo para poder diminuir o custo daquele produto. Por quê? Se um produto ele não tem qualidade, no mínimo ele vai precisar ter preço, né? Isso compete a gente, tanto a qualidade do produto, quanto ou eu vou precisar diminuir os custos. E aí isso é a forma que a gente precisa administrar, organizar para poder se adequar àquele mercado. Então, quando a gente está falando de custo, quando eu estou falando de lucro, quando eu estou falando de vendas, são todos fatores internos que podem ser positivo ou negativo, e a gente precisa conhecer os dois para poder mudar. Então, assim, os fatores internos e os fatores externos a gente consegue alterar, né? A gente modifica. Agora, quando a gente tem os fatores externos, a gente não consegue mudar. Digamos que mudou uma legislação e aí vai ter um novo imposto que tá, né? Agora eu não estou vendendo porque esse produto tem um imposto mais alto. Seria uma forma da gente colocar a culpa, né? No custo. E não é. Só que o que acontece? Eu vou ter um fator externo que eu não consigo alterar. Vou precisar me adequar a ele. Porém, o custo ele compete a mim. Então, se aumentou o valor em algum outro percentual, eu vou precisar verificar onde é que eu vou precisar baixar para poder manter, né, aquele produto no valor que tinha ou diminuir ainda. Então, vocês entenderam o que eu consigo, que seria isso, externo e interno? Que o interno é o que está, né, é o que compete a mim, ou então é o que está dentro da minha organização, e aí a gente vai ver o que é que essa empresa, ela tem bons funcionários para, né, de atendimento. A gente estava falando lá
vou fazer uma propaganda. Será que eu vou estar gastando dinheiro fora para uma pessoa ir lá conhecer a minha empresa e ser mal atendido? E aí, quando a gente está falando de funcionário, está dentro da empresa, né? Se os funcionários eles não atendem bem, não é culpa do mercado, é culpa da minha empresa. É um fator negativo. Se atender bem, é um fator positivo. Eu consigo fornecer prazo para esses clientes, eu consigo, sei lá, aí fazer promoção, qualquer forma de comunicação. Tudo que está dentro da minha organização, que eu consigo alterar, são fatores internos. E aí a gente chama que ele pode ser positivo ou negativo, né? Força ou fraqueza. Agora, a gente tem fatores externos que são coisas que a gente precisa se adequar. Eu não tenho, o que seria um fator? Da mesma forma que eu falei para vocês, criou um imposto. Esse imposto ele pode ter sido reduzido, ele pode ter sido excluído. Criou uma legislação que agora eu vou poder vender para o mercado institucional, um fator positivo. A concorrência, um concorrente fechou, um fator positivo, né? Porque provavelmente eu vou conseguir pegar aquele mercado. E eu tenho como mandar o concorrente fechar? Não ele é externo, não compete a mim. Então, isso a gente chama de fatores positivos ou negativos que estão fora do nosso controle, né? A gente precisa enxergar. Boa noite, Paula. Mas a gente não consegue alterar, a gente precisa se adequar. E aí, por isso que é oportunidade. Ou eu consigo aproveitar a oportunidade, ou eu preciso enxergar aquela ameaça para eu me prevenir, para eu me adequar, tá certo? Diferente da força e da fraqueza, que se eu tenho uma força, eu tenho que utilizar ela o máximo possível, né? Eu preciso... ela é o meu ponto forte, é o que eu vou precisar, que eu vou dar mais atenção, querer mostrar para as pessoas, é o que eu tenho de melhor. As fraquezas são as coisas que a gente precisa mudar, melhorar, alterar, né? Se eu sou fraca naquilo, o que eu preciso fazer para me fortalecer, para virar uma força? E tem coisas que talvez a gente precise abrir mão, mas a gente só vai abrir mão do que conhece, né? Se a gente não fizer essa pesquisa de analisar o que a gente tem de força ou fraqueza, talvez a gente nem vai trabalhar nessas fraquezas porque a gente não conhece. Tudo bem? Fernanda, sim. Vocês entenderam? Como marketing, como que vocês acreditam que a gente utilizaria essa ferramenta? Vocês falaram para mim que não conheciam. Agora eu já expliquei. Não precisa nem ser como marketing, mas vocês já, se eu falar assim, vamos utilizar essa ferramenta, né, no planejamento de vocês já conseguiriam utilizar? Eu falei ali, que é força e fraqueza. Como que vocês acham que a gente vai, na prática mesmo, fazer isso? Fernanda não sabe. Alguém tem alguma ideia? Detectar os pontos da organização é uma forma. Como que a gente conhece o concorrente? A Aline estudou o material. Tá aí, muito bem, Aline. Ela colocou aqui, que a pesquisa, análise e honestidade para ver as fraquezas, né?
que é assim, ó, a gente vai precisar pesquisar. O planejamento é um estudo, né? Eu não tenho como fazer e não é um estudo, não é leitura, né? É uma pesquisa. A gente precisa avaliar eu preciso, eu estou no mercado tal. Quem que são os meus concorrentes diretos, quem que são os meus fornecedores, aonde aquela organização está localizada. É um ponto frequente que as pessoas buscam aquele produto, sei lá, para a gente fazer propaganda. O que eu tenho de positivo para poder anunciar? E aí a gente vai fazer uma pesquisa. E se for, né, eu falei por fora, para a gente pesquisar o fornecedor. Como que a gente faz pesquisa interna? É com os próprios funcionários, né, da empresa. Você vai fazer perguntas e vai pedir para todo mundo responder. E uma das formas, talvez, para a gente conseguir essa... cadê aqui? Tá? A honestidade é a gente não querer identificar as pessoas, né? E sim ter conhecimento do conteúdo. E aí, só que aqui que ela colocou também, ó, que a honestidade é eu conseguir sair, porque às vezes a gente coloca, que a gente avalia como positivo e negativo, muito pelo pessoal, como se fosse uma convicção, que nem sempre é verdade, né? Talvez a gente queira que seja aquilo, e aí a gente dá como verdadeiro. Então, a honestidade é tanto eu ter consciência se o que eu acho que é positivo, se ele é positivo, ele vai estar me trazendo algum resultado, né? Da mesma como eu falei para vocês, a gente às vezes acha que não está vendendo e que é culpa do mercado. Então, se eu não tiver essa responsabilidade de reconhecer que aquilo pode ser alterado, né, pela minha organização ou por mim, a gente não consegue analisar esses fatores internos. E aí, às vezes, a gente vai precisar de uma opinião de outra pessoa que conhece sobre aquilo, né? Para ver se será o que eu estou enxergando é o verdadeiro mesmo, né? Então, essa forma da gente ter tanto ter uma honestidade consigo, mas também buscar uma opinião de alguém conhecido. Porque será que as pessoas estão enxergando da mesma forma que eu? Né? Às vezes a gente tem uma forma diferente de enxergar um problema, de enxergar uma oportunidade, e aí a gente precisa comparar. E aí, será que se eu fui lá e conversei com uma outra pessoa e ela tem uma visão diferente, como que vocês acham que a gente consegue solucionar isso? Eu tenho a minha visão, eu acho que aquilo é um fator positivo. E aí eu fui confirmar, né, com alguém com um familiar que conhece. E aí, na opinião daquela pessoa, isso não é um fator positivo. Como que vocês acham que a gente consegue obter essa honestidade? A gente briga com outra pessoa? Quando a gente tem um conflito de opinião, como que vocês acham que é possível solucionar? Se eu estou fazendo uma pesquisa, aqueles dados não saem da forma que eu espero. Como que vocês acham que a gente precisa trabalhar?
Fernanda, pesquisando mais. Dialogando, acho que devem ser opinião de outras pessoas. Pronto, já ia até mudar. Eu falei, meu Deus, o povo não tá aqui para mim, não. Mas é isso mesmo, tá? Para a gente conseguir essa honestidade, a primeira coisa a gente precisa é pesquisar. Só que essa pesquisa, ela não é algo que eu faço, né? Dependendo do para que eu vou fazer isso, não é algo rápido. Às vezes a gente é uma pesquisa profunda para eu conseguir enxergar verdadeiramente quais são os fatores positivos que eu tenho interno, os fatores positivos que eu tenho, os fatores negativos que eu tenho interno e os externos, tá bom? E aí, lembrando, essa ferramenta ela serve para planejamento e para organização. A única coisa que ela não funciona é para quando a gente vai fazer um controle, um acompanhamento, aí existem outras ferramentas, tá? E aí, eu trouxe agora os 4 P's do marketing, né? Para a gente entender, esse uma das principais estratégias que uma empresa ela utiliza para quando ela quer vender o seu produto, tá? Às vezes, lembra que eu falei para vocês que a gente pensa que o marketing é só fazer uma promoção, né? E aí aqui está traduzindo tudo que o marketing faz, que é o produto, o preço, a promoção e a praça. Então, o que é o produto? Esse produto aqui começa lá naquela análise, é eu conhecer o meu produto. O que esse meu produto ele tem de positivo? O que ele tem de negativo? Por quê? Se eu tenho um produto que é igual do meu concorrente, por que vocês acham que conseguiria vender mais, né? Ou o que eu preciso fazer para me diferenciar do concorrente? É preço, é qualidade, é embalagem. Então, esse P é para vocês conhecerem o produto para conseguir se diferenciar, independente de qual forma que é essa diferenciação. É qualidade, é preço, tá? Não importa, mas a gente precisa saber quais que eu tenho de bom, né, nesse produto, o que eu tenho de diferente, o que o cliente ele consegue enxergar que agregue valor para ele e o que eu tenho de negativo. Então, o produto é eu conhecer. Se eu não conheço as características do meu produto, eu não consigo comunicar ele, né? Anunciar de uma forma que, se o cliente for lá comprar, ele depois vai voltar. Talvez a gente vai fazer uma propaganda e acabar perdendo cliente, né? Em vez de ganhar. Aí a promoção é essa comunicação. É como é que eu vou anunciar esse meu produto. E onde, né? Onde é a praça. Mas é assim, com os canais, né? Será que o público que eu quero atingir está na internet? Ele é mulher, é homem? Então, essa forma de comunicação. Porque se ele estiver na internet, como é que eu vou falar com esse cliente, né? Agora, se eu for, sei lá, às vezes eu vou fazer uma promoção para alunos universitários. E aí, se eu for fazer essa mesma promoção lá numa igreja, a forma de comunicar, será que seria a mesma? Então, essa promoção, ela é como que a gente precisa anunciar o produto, sabendo o que esse produto tem de melhor e para quem que a gente vai atender. Por quê? Para quem é que eu vou oferecer esse produto, a gente precisa ter uma forma de comunicar, tá certo? Então, a promoção é a comunicação, como que a gente vai apresentar esse produto, como que a gente vai falar sobre esse produto, analisando, já seria a praça, né? Porque a praça é o local. Então, assim, se eu for anunciar esse produto no outdoor, que aí o outdoor, né, tá falando da localidade ali. Como que é a forma de comunicação, tá? Então, a promoção é a comunicação que ele está ligado à praça, porque dependendo da onde que a gente for levar esse produto, a gente tem uma forma de falar. E aí o preço, ele tem 3 formas e eles são conjuntos, tá? Eu não tenho como, eu vou calcular o custo do meu produto aqui e pronto, vou vender ele. Talvez a gente não vai conseguir vender porque
eu não vou conseguir agregar valor naquele produto para me diferenciar do concorrente. Se o concorrente estiver mais barato e o meu produto for igual, eu não vou conseguir vender o que precisaria, o que eu espero, né? Alguma coisa assim. Então, a gente precisa conhecer os custos desse produto, até porque se esse custo ele estiver elevado, a gente vai precisar trabalhar, né, esse valor para poder alcançar. E aí a gente precisa comparar com o mercado. Se o meu produto tem um custo mais elevado, o que é que ele tem diferente do meu concorrente? Ou então, onde será que o meu concorrente está comprando para conseguir oferecer aquele valor? Então, é uma junção. Eu preciso saber qual que é o valor desse produto no mercado, né? E saber os meus custos, porque eu preciso adequar. E aí, quando o meu produto ele está com um valor mais caro do que o mercado, porque o custo dele é mais elevado, a gente precisa conseguir apresentar valor para esse produto, que é essa sensibilidade do cliente ao preço. Será que o cliente ele consegue enxergar a qualidade desse produto, que o porquê que ele tem um valor acima do normal do mercado? Então, assim, não quer dizer que ele não possa ser mais caro, mas aí a gente precisa entrar nesse terceiro aqui. Se o meu produto ele é mais caro, ele precisa ter um valor agregado para o cliente, tá? E aí lembra que eu falei para vocês de inovação? Às vezes a gente quer inovar no mercado, né, encontrei uma oportunidade, mas aí não faz aquela pesquisa. O cliente, se ele não aceitar essa diferenciação, a gente não consegue ter esse valor agregado. Então, às vezes, nem sempre a inovação ela depende também do mercado, porque se não tiver cliente suficiente para comprar aquele produto, não adianta a gente né, preço ou o mercado, tá certo? Porque às vezes a gente onde eu quero chegar aqui? Porque às vezes a gente acha que eu posso vender mais caro porque eu estou inovando. Mas aí nessa inovação, o meu cliente, ele reconhece essa inovação, ele aceita pagar mais caro pelo que tem diferente. Então não é a inovação, ela depende também da aceitação do mercado, tá? E aí a praça, né, é o local. Eu vou vender na loja, eu vou vender online, eu vou vender por atacado, eu vou vender no varejo, eu vou vender na casa da pessoa, como que é a entrega, como que eu compro do fornecedor, a forma, se eu comprar um produto, né? Qual que é a forma que eu tenho de receber, e a mesma forma faz entrega, se eu estou vendendo online, né? Como é que eu vou entregar para esse cliente? Então, a praça é a forma que tem, onde que a pessoa encontra o produto e também aonde que eu consigo ofertar esse produto, tá? Quais os locais que se consegue ofertar ele. Tudo isso para alcançar o mercado-alvo. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Do material que vocês leram, tem alguma dúvida? Está tranquilo? Está favorável? Entenderam, minha gente? Podemos ir para o outro? Sim, professora. Então, tá bom. Ó, só falar mais um pouquinho, né? Que esse 4P, lembra que lá que eu falei para vocês que a gente tem um marketing ponto 1 até o marketing ponto 4, né? Que o 4 é o que está no digital. Os 4Ps a gente consegue aplicar em todos eles. Só que ele é uma ferramenta que a gente analisa geralmente quando a gente está falando de um espaço físico, né? De um produto que seja palpável. Então, geralmente, essa análise é feita
para o mercado e pensando no mercado físico, tá? Vocês até é uma loja física ou online, mas é porque a gente pensa em produto. Por mais que ele está ali na internet, a gente pensa que tem uma distribuição, tá? Ele continua sendo uma das ferramentas mais importantes do marketing. Mas, para acompanhar a tecnologia, né, essa forma que hoje as pessoas têm de interação, veio uma outra ferramenta que está sendo utilizado para poder vender, tá? Para poder divulgar. Como antes era o próprio mercado que atribuía o que a gente precisa. As empresas, elas fazem pesquisa de mercado, né? Será que se lançar esse produto, qual que é a aceitação do cliente? E aí, todas essas pesquisas partiam diretamente das empresas. Elas é que solicitavam pesquisas, né? Para poder saber qual que é ali tentar entender a necessidade, a vontade, o desejo, a expectativa do cliente. E aí agora se inverteu todo o processo. E aí esse aqui, ó, a gente acha, como que são 4 Fs, né? Lembra que a gente tinha 4 Ps? Esse aqui a gente não consegue colocar os Fs no português. Ele vem os 4 Fs de inglês, tá? Friends de amigo, né? Family de família, fãs de fãs e followers de seguidores. O que esses 4 eles têm a ver com aqueles 4P, né? São análises totalmente diferentes, mas é uma forma que a gente tem de entender a necessidade e a expectativa do cliente, de como que ele tem a gente consegue enxergar qual que é a necessidade, o desejo desse cliente de querer comprar. É através dos amigos e da família, dos fãs e dos seguidores, quando a gente está olhando nas redes sociais. Lembra que eu falei para vocês de influencers, né? Antigamente, quanto mais uma empresa passasse propaganda, mostrasse aquele produto, que chegava um monte de mensagem para a gente, aquele produto... O que o marketing entendia, né? Que aquele produto ele estava tanto na sua cabeça que você acabava comprando. Que toda vez que você pensasse no produto, você ia lembrar daquela marca de tanto que você viu. E aí agora, a gente fala que o consumidor ele tem uma nova visão para querer entender, para querer comprar um produto. Que quando se o mercado ele faz isso agora, de ficar mandando mensagem para você, de ficar ligando para você, eles vão ter uma reação adversa, né? Contrária. As pessoas não vão querer aquele produto, fazem reclamação porque tá sendo congestionado de informação. E por quê? Hoje, as pessoas, elas não dão valor à opinião do mercado mesmo. Assim. Se a própria empresa ela faz a divulgação do produto dela, não tem o mesmo valor do que se for um amigo meu que tiver utilizado e falado, olha, comprei esse produto aqui, eu gostei. Se alguém da minha família utilizou, segue aquela pessoa, segue aquele produto, compra, hoje a maneira da gente desejar um produto, ele tem um vínculo muito maior com as pessoas que estão no nosso relacionamento. Lembra que a gente falou que o 4.0 é relacionamento? Então, é parte disso. Quando a gente vai comprar lá no iFood, eu não sei, né? Eu vou falar uma experiência minha aqui, né? Que vai acabar conflitando nisso que a gente está falando. Toda vez que quando eu vou olhar lá no iFood, eu só compro onde tem entrega grátis, né? E aí, digamos assim, então, já tem uma restrição de restaurante, porque eu só vou comprar onde está com atendimento grátis ali na minha localidade. E aí, como que eu olho para poder escolher? É através da pontuação daquele restaurante. Se aquele restaurante está em promoção, né? Tem entrega grátis, ainda tem promoção. Mas se eu ver lá que ele está 3 não sei o quê, eu não vou nem olhar o cardápio dele. Eu só olho
quando aquele restaurante ele é bem avaliado. E isso é o quê? É eu confiar nas outras pessoas que compraram. Então, hoje, a gente não confia mais na empresa. Né? Antes, quando uma empresa, quando ela tinha um nome, né, já formar, só ela anunciar aquele produto, automaticamente a gente já dava, já passava uma confiança, a gente já queria adquirir aquele produto. Hoje não, hoje a gente vai pela opinião das outras pessoas. E aí, uma empresa, quando ela tem muitos seguidores, uma pessoa é um influencer que fica falando que tem muitos seguidores, né? Que tem quanto mais se tem, é uma forma de conseguir um aumento, né, de visualização desse produto, mas também é uma forma de reconhecimento, porque se ele tem muitos seguidores, quer dizer que o conteúdo dele é relevante, então a opinião daquela pessoa se torna relevante. E fãs é o contrário. Fãs no meio digital, né, para a gente entender esse produto, é aquela pessoa que defende aquele produto. Diga, falar, sei lá, sobre o McDonald's, né? A gente vai lá no McDonald's, paga caro naquele sanduíche e vê um negocinho pequeno. Só que tem gente que é apaixonado por McDonald's. E aí, se você for lá na internet e falar, reclamar, né, do McDonald's, alguma coisa, esse fã, que é uma pessoa que gosta muito daquele produto, ele vai defender a empresa. Então, assim, as empresas hoje, elas precisam se preocupar com esses fãs. E ainda a gente sempre se preocupa com uma opinião negativa da empresa, né? E que o marketing hoje ele já conseguiu enxergar também através desses fãs. Que tem várias pessoas que gostam do McDonald's. Eu estou falando, é só um exemplo, tá, minha gente? Né? Eu gosto também do sanduíche. Tem pessoas, né, várias pessoas que gostam do McDonald's, mas você não vai lá falar, nossa, muito bom, você não comenta. Você gosta, mas você tá neutro, né? E aí, quando alguém vai lá e fala negativamente de uma coisa que você acha como positivo naquela empresa, e você estava neutra, porque né, não precisava comentar, então você acaba defendendo. E você só foi defender porque teve alguém falando ruim. Então, hoje, as empresas, elas também já têm uma forma diferente de enxergar a opinião negativa das pessoas, né? Nem sempre, quando tem alguém falando ruim sobre o seu produto, isso vai prejudicar a sua imagem. Quando, sei lá, pouco tempo atrás, as empresas elas estavam entrando quase que em depressão, né? Quando a gente fala de pessoa, né, como empresa, por quê? Às vezes que acontece, a gente fala hoje de como é que é, não é linchamento, né? Como é que é na internet quando alguém faz alguma coisa errada, que aquela pessoa já praticamente morre ali. Como é que é, gente, a palavra que eles falam hoje? Só que hoje isso acontece muito mais por atitude das pessoas do que pelo cancelamento, isso mesmo, Lidia. Então, assim, as empresas também tinham esse medo, né, do cancelamento. Só que hoje o cancelamento, ele veio mais para as atitudes, e não por características de produtos, de vendas, né? Então, assim, quando você tem uma responsabilidade ali sem ser dessa forma de atitude, de como que você está tratando alguém, esse cancelamento na empresa, ele não existe mais, como já aconteceu também. Então, assim, hoje eles enxergam como positivo uma reclamação, dependendo, né? Ela pode se tornar positiva essa reclamação, porque vão ter pessoas que não comentavam lá de forma nenhuma, que gostavam, mas não comentavam, e que essas pessoas vão começar a defender porque houve uma opinião contrária à daquela pessoa, tá? E aí, talvez a gente... então hoje... Porque antes a gente pensava assim no marketing de uma forma que... é a empresa que determinava, né? Ela fazia a pesquisa, então ela que determinava. E aí a gente ficava, nossa, as propagandas elas servem só para deixar a gente
não é estagnado, mas assim, trabalhar na sua mente para você querer. A gente se sentia corrompido, né? Pelas informações, de querer, de se tornar, de querer comprar tudo. E aí, hoje, será que as pessoas então evoluíram, né? De não querer, igual eu falei para vocês, hoje, quando uma empresa ela anuncia um produto, geralmente ela não essa propaganda não surte efeito como era antes. Hoje, quando uma outra pessoa que a gente reconhece, né, que a gente admira, anuncia esse produto, ele é muito bem mais aceito do que se for a empresa. E aí, a gente talvez possa pensar assim, então será que as pessoas evoluíram a tanto, né, para poder ter essa nova forma de pensamento? E aí a gente pode entender que não, mudou a forma de comunicação, né? Mas as pessoas também, elas não quer dizer que porque mudou a forma que a gente tem para poder mostrar esse produto, que é que todo mundo evoluiu, né? Não funciona assim. Então, por mais que as pessoas elas vão começar a comprar, porque o amigo, a família, aqueles seguidores, né, os fãs estão sugerindo, não quer dizer que essa pessoa evoluiu. Pode ser que ela é só uma Maria vai com as outras. Ela nem conhece aquele produto, ou às vezes ela até gosta daquele produto, se ela ouviu uma reclamação ela não vai comprar mais. Então, talvez assim, a gente pode estar lidando com clientes que também não têm uma opinião própria, né? Ela simplesmente segue essas outras pessoas. E aí o marketing, ele continua trabalhando também. Então, mudou a forma de quem é que precisa divulgar esse produto. Mas se a gente pensar um pouquinho assim, né, de como que ele ainda tenta te persuadir para adquirir aquela compra, só mudou a forma de entregar. Mas talvez a forma de enxergar o consumidor ainda permaneça a mesma. Por isso que a gente diz que o marketing 4.0 ele só está num ambiente mais conectado, né? Onde tem ali através da tecnologia. O modo de influência continua a mesma. Exatamente, Lidiane. Mas assim, só mudou quem que passa essa mensagem, né? Hoje a empresa dificilmente ela vai passar essa mensagem, ela vai pagar para pessoas que têm referências para passar talvez a mesma mensagem que ela passaria. Tudo bem? Então a gente só precisa agora entender que eu tenho uma empresa, né? Ou eu vou trabalhar no marketing da empresa, independente se eu sou assistente administrativo. Mas se eu for trabalhar no departamento de marketing como administrativo, a gente precisa conhecer essas informações, né? Porque a gente vai estar ali para auxiliar também. Então, dependente essa empresa que eu trabalho, ela tem um processo, ela tem um local físico, ou eu trabalho através de redes sociais. E aí a gente precisa pensar naqueles 4 P's, mas também pensar nesses 4 F's, tá? Porque ele está muito mais ligado ao produto e esse 4F ele está muito mais ligado à divulgação desse produto, de como que eu faço. Eu acho que seria só aquela forma de comunicação, né? Como que a gente faz para comunicar, para demonstrar esse produto? Mas aqui a gente não vê. Se eu for pensar em praça, né? Aqui a gente precisa ir lá para o 4P, porque aqui no 4F a gente não tem essa ferramenta. Independente se eu estiver trabalhando no espaço físico ou no espaço online, a gente precisa saber como entregar esse produto. Tudo bem? Vocês entenderam o 4F? Tem alguma pergunta? Alguma complementação do que eu falei? Alguma experiência? Alguma coisa que vocês não entenderam no conteúdo? Tá tranquilo? Tá todo mundo tranquilo, então? Ó, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isto.
Aí a gente vai encerrar. Eu acredito que sexta-feira, eu ainda não conversei com a professora, tá? Mas provavelmente vai ser na sexta novamente, né? A disciplina de logística. Na próxima semana, a gente começa. Eu vou ter só mais uma disciplina agora com vocês, né, gente? Já, né? Eu tava conversando com as meninas aqui no início. Até enjoa, né, já da minha cara, né? Porque é tanta disciplina, mas agora só falta só mais uma. E aí também estava falando que vocês já alcançaram já 50% do curso, né? Falta só mais metadinha. Vamos firme até lá. E aí, então, na próxima terça, eu já venho com a disciplina nova, tá bom? Obrigada por vocês terem vindo hoje. E aí, qualquer coisa, só mandar mensagem que eu auxilio, tá? Boa noite, Lidiane. Boa noite, professora. Boa noite, João. Boa noite, professora. Boa noite, Judite, Pedrinho, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite. É terça, hein? Não vão faltar, não. Boa noite, Leni. Boa noite, Paula. A menina do nome lindo.